Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Olá, segunda-feira, dia 23 de setembro de 2024. A partir de agora aqui no seu rádio tem o JD1 no ar, comigo Wesley Paiva, apresentando as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem um apoio do Senar MS, Transformando Vidas. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. Com o start da primavera, calorão se intensifica nesta segunda-feira em Mato Grosso do Sul. JD1 no ar. Previsão do tempo. Com a chegada da primavera, o primeiro dia oficial da estação não terá grandes surpresas em relação aos dias passados e até a estação anterior, já que o predomínio deve ser do calor e das altas temperaturas, principalmente nesta segunda-feira, dia 23. De acordo com o Centec, Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o período também representa o início da conversão de umidade vinda da Amazônia e retorno mais regular das chuvas, além de ocorrer ainda uma elevação gradativa das temperaturas devido à maior incidência de raios solares. Considerada a estação com maior ocorrência de tempestades de rápida duração, a primavera é capaz de gerar chuvas intensas, fortes rajadas de vento e possibilidade de granizo. Já quando se trata da temperatura do ar, os valores devem ficar muito acima da média para o período, indicando um trimestre mais quente que o normal em Mato Grosso do Sul. Em algumas áreas como o Norte e Pantanal, as temperaturas seguirão na casa dos 40 graus. Em Campo Grande, por exemplo, os termômetros devem registrar máxima de 38 graus. Nas demais regiões como Bolsão, Centro e Sul do estado, as temperaturas seguem variando entre 36 e 39 graus. No entanto, nos próximos dias não há qualquer indicativo de chuva para Mato Grosso do Sul. JD1 no ar. Agro. E agora tem as principais cotações que movimentam o nosso mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que a média de preço para Mato Grosso do Sul é de R$ 254. Já a arroba da vaca gorda, a média de preço para o estado é de R$ 239,50. O milho seco, saca 60 quilos, R$ 50. E a soja em grão, saca 60 quilos, a média de preço para o estado é de R$ 131. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, segunda-feira. JD1 no ar. Notícias. Além das ações que o governo está fazendo para combater os incêndios e a seca no país, a polícia também está investigando os incêndios criminosos. A Polícia Federal realizou uma operação de combate a incêndios no Pantanal Sul-Mato-Grossense. O repórter Pablo Mondim tem as informações. Em Mato Grosso do Sul, a Polícia Federal cumpriu 7 mandados de busca e apreensão em operação de combate aos crimes de incêndio, desmatamento e exploração ilegal de terras da União na região de Corumbá. A investigação mostra que fazendeiros incendiavam terras da União para criar gado e fazer grilagem em áreas do Pantanal. Os danos chegam a mais de 220 milhões de reais. De acordo com a Polícia Federal, incêndios criminosos estão sendo investigados. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse que esse tipo de ação não será tolerada. Que até uma floresta úmida, como a floresta amazônica, está pegando fogo. Só que ela não pegou fogo por incidência de raio. Foi pessoas que colocaram deliberadamente fogo na floresta com intenção de degradar para fazer uso econômico dessa floresta. Nesse sentido, também estão sendo apresentadas medidas para que essas áreas não sejam jamais regularizadas e que elas não possam ser utilizadas com qualquer aferição de lucro para os criminosos. No Brasil, os incêndios são monitorados 24 horas por dia pela Central de Monitoramento do Previfogo no Ibama e pela Sala de Situação montada no Palácio do Planalto em Brasília. As imagens de dezenas de satélites, drones e câmeras ajudam a planejar as ações, mas também a entender como o incêndio começa. Para a doutora em Geociências, Renata Libonati, o monitoramento dos satélites revela que 99% dos incêndios no país são por ação humana. Esse ano agora de 2024, muitos incêndios acontecendo, e a conclusão que nós chegamos foi que desde maio até agora, até setembro, não houve nenhuma detecção de incêndio originado por raio. O uso do fogo em território nacional está proibido e é crime, com pena de 2 a 4 anos de prisão. Reportagem Pablo Mundim. JD1 no ar. JD1 no ar.
E atenção, pais, a partir de 4 de novembro a vacinação contra a poliomielite vai mudar. As 2 doses de reforço da vacina oral poliomielite bivalente, as com gotinhas, passam a ser uma dose injetável da vacina inativada do vírus. Atualmente, as 2 doses de reforço são aplicadas aos 15 meses e aos 4 anos. Com a mudança, a dose de reforço será única, em forma de injeção aos 15 meses. Os detalhes na reportagem de Lorena Pacheco. A decisão foi baseada em critérios epidemiológicos, evidências científicas sobre a vacina e recomendações internacionais para deixar o esquema vacinal ainda mais seguro, segundo o Ministério da Saúde. Países como os Estados Unidos e nações europeias já utilizam esquemas vacinais exclusivos com a vacina inativada poliomielite. O esquema vacinal atual é feito com 3 doses da vacina inativada poliomielite aos 2, 4 e 6 meses e 2 doses de reforço da vacina oral poliomielite bivalente, a gotinha, aos 15 meses e aos 4 anos de idade. A partir de 4 de novembro, será necessária apenas uma dose de reforço aos 15 meses de idade, de modo que o esquema vacinal será aos 2 meses a primeira dose, 4 meses segunda dose, 6 meses terceira dose e aos 15 meses a dose de reforço. O Ministério da Saúde já enviou recomendações aos estados para que desenvolvam ações e preparem seus respectivos municípios para a retirada da vacina em gotinhas e a substituição das doses de reforço. De acordo com o diretor do Programa Nacional de Imunizações, Éder Gatti, a mudança no esquema vacinal é positiva. Essa vacina é uma vacina diferente, ela tem uma plataforma de vírus inativado, ou seja, ela tem um bom perfil de segurança, é uma vacina que tem um bom desempenho em gerar proteção e ela vai ser muito importante para o Programa Nacional de Imunização. Éder Gatti, do Ministério da Saúde, faz um chamamento à população. O vírus da paralisia infantil ele ainda circula em alguns países do mundo e eventualmente ele pode entrar no nosso país. Por isso que é muito importante que os pais levem seus filhos aos postos de saúde para vaciná-los e protegê-los. Dados do Ministério da Saúde apontam que o Brasil está há 34 anos sem caso de poliomielite e contabiliza 47 anos de sucesso da vacina oral, introduzida no país em 1977. Em 2023, foi registrado o crescimento da cobertura vacinal de 13 dos 16 principais imunizantes do calendário infantil em relação a 2022. Avanços que fizeram com que o Brasil saísse do ranking dos 20 países com mais crianças não vacinadas do mundo. Reportagem Lorena Pacheco. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome não é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. Um homem identificado como Luiz Carlos Nunes dos Santos foi morto por um colega de alojamento na noite desse domingo no conjunto Araras, em Jaraguari. Conforme informações do boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada no local, onde colegas de trabalho informaram à guarnição que eles estavam ingerindo bebidas alcoólicas quando houve a briga. Momento em que o autor deu uma facada no peito do colega que morreu no local. O autor fugiu logo em seguida de motocicleta e não foi encontrado pelas equipes da Polícia Militar. O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Polícia Civil de Jaraguari. E 2 adolescentes, Bianca Inácio, de 16 anos, e Kathleen Antunes, morreram em um grave acidente na rodovia 158 em Brasilândia, na madrugada desse domingo. Elas estavam em um Volkswagen Gol, conduzido por um homem de 22 anos, que foi preso em flagrante por dirigir embriagado. Segundo detalhes divulgados pelos sites locais, o jovem detido no Hospital Auxiliadora explicou que estava com um amigo e as 2 adolescentes bebendo em uma praça em Panorama, no interior de São Paulo. Antes do acidente,
Ele relatou que teria consumido cerca de 10 garrafas de cerveja antes de assumir a direção do carro. O jovem perdeu o controle da direção em uma curva da rodovia e bateu violentamente contra a proteção da pista. Bianca e Kathleen não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O outro rapaz de 20 anos foi encontrado vagando pela rodovia pela Polícia Rodoviária Federal e foi encaminhado para uma unidade hospitalar da cidade. Já o segundo rapaz, que estava internado no Hospital Auxiliadora em Três Lagoas, recebeu autuação por praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Kathleen foi velada e sepultada em Brasilândia, enquanto Bianca será sepultada no cemitério de Panorama, em São Paulo. E uma mulher de 24 anos foi espancada pelo namorado de 33 anos durante a noite de sábado no bairro Cristo Rei, em Nova Andradina. Conforme informações do site Jornal da Nova, o casal estava em uma festa de família quando a jovem foi dançar com outro rapaz. O companheiro não gostou e deu um tapa no rosto da mulher ainda na festa. Logo depois, os dois foram para casa, onde entraram em vias de fato e o autor enforcou a vítima. A polícia militar foi acionada e o casal relatou que as brigas são constantes e que ambos fizeram uso de bebida alcoólica. O homem foi preso e autuado em flagrante na Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E agora aqui no JD1 no ar tem o informativo diário do Senar MS. Ei, escuta só esses depoimentos de produtores rurais. Tanto na parte gerencial como na sanidade dos animais, eles deram uma base muito boa para nós, um respaldo assim, muito gratificante. A gente fica muito grato, porque graças ao Senar, a gente está hoje mais tranquilo. E você pode conferir essas histórias nas redes sociais do Sistema FamaSul. É o quadro Transformando Vidas. Acesse e assista no Instagram, YouTube, Facebook e site do Sistema FamaSul. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. O Senado pode analisar uma proposta que muda regras de buscas e apreensões em domicílio no país. O projeto atualiza o Código de Processo Penal. A reportagem é de Marina Dantas. O senador Castelar Neto, do PP de Minas Gerais, apresentou um projeto de lei para mudar as regras de busca e apreensão e prisão domiciliar. Hoje, os policiais apenas mostram e leem um mandado para terem acesso ao imóvel. Com a proposta, o alvo da ação deverá ter uma cópia do documento antes da entrada da autoridade policial na casa, assim como uma do mandado de prisão. Castelar Neto argumenta que o projeto vai garantir maior segurança aos atos de prisão, de busca e de apreensão. O que acontece hoje é que a pessoa que está recebendo uma busca e apreensão ou que está sofrendo um mandado de prisão, ela recebe apenas uma única página com a ordem determinada pelo juízo, mas sem estar acompanhada da decisão fundamentada. E é muito importante que o advogado, até é uma questão que importa a toda a sociedade brasileira, para que o advogado, naquele instante de constrição, seja a busca e apreensão ou a prisão, já tenha, de fato, acesso à integralidade da decisão para buscar eventualmente um recurso. O projeto que modifica o Código de Processo Penal ainda será analisado pelas comissões do Senado. JD1 no ar. Esporte. E agora o repórter Dinho Almeida tem as últimas notícias esportivas. Olá, estamos chegando com notícias esportivas desta segunda-feira. Campeonato Brasileiro, 27ª rodada. No sábado, o Vitória venceu o Juventude por 1-0. O Corinthians goleou o Atlético Goianiense 3-0. Botafogo venceu o Fluminense no Clássico Carioca 1-0 e mantém-se na liderança. E o Fortaleza goleou o Bahia 4-1. No domingo, o Atlético Mineiro venceu o Bragantino também por goleada 3-0. Palmeiras venceu o Vasco em São Januário por 1-0. E o Grêmio venceu o Flamengo por 3-2 na Arena Grêmio. O São Paulo recebeu o Internacional e perdeu por 3-1. O Cuiabá e o Cruzeiro ficaram no empate em 0-0. Criciúma e Atlético Paranaense fecharam a rodada também em 0-0. Campeonato Brasileiro Série B. No sábado, Mirassol venceu o Goiás por 1-0. O Coritiba também venceu o Ituano por 1-0. No domingo, a Chapecoense venceu o Avaí 1-0 e o Ceará goleou o Vila Nova por 4-0.
E continua a 28ª rodada nesta noite. O Paysandu recebe o Sport, o Santos enfrenta o Novo Horizontino e o Brusque enfrenta o Amazonas. Campeonato Brasileiro Feminino, campeãs de novo. O Corinthians vence o São Paulo e conquista o penta seguido do Brasileirão Feminino. Novamente, pela 5ª vez seguida, a 6ª na história. A nova conquista das Brabas foi confirmada na manhã deste domingo com a vitória por 1-0 diante de 44.529 pessoas na Neoquímica Arena, recorde de público no futebol feminino de clubes da América do Sul. Depois de fazer 3-1 na ida, o Corinthians tinha vantagem do empate, mas entregou uma festa completa para a fiel torcida com os gols de Jaqueline e Carol Nogueira aos 17 minutos e aos 44 minutos do segundo tempo, respectivamente, fechando em 5-1 o placar agregado da decisão. Foi a 8ª final consecutiva das Brabas do Brasileirão. Já o São Paulo chegou à decisão pela primeira vez. As equipes estão garantidas na disputa da Libertadores 2025. Parabéns às Brabas do Corinthians. Notícias de Mato Grosso do Sul, Corrida do Pantanal. Com uma disputa acirrada e 25 mil participantes, o evento em Campo Grande foi marcado pelo clima de festa e também pela superação. O brasileiro Wendel Jerônimo Souza e a queniana Viola Gelagat venceu a categoria elite da prova dos 15 quilômetros da Corrida do Pantanal 2024. Realizada neste domingo, Wendel assumiu a liderança nos últimos quilômetros, uma estratégia que deu certo e garantiu o primeiro lugar no pódio. Também teve emoção entre as mulheres, com Viola cruzando a linha de chegada nos metros finais, com apenas 1 segundo de diferença em relação à segunda colocada. A também queniana Naum Jantishir deu todo o gás para cruzar a linha de chegada, ficando em segundo lugar na categoria elite da prova, com um tempo de 54 minutos e 4 segundos. Entre os homens, a primeira parte da prova foi liderada pelo queniano Wilson Mutua, mas o Wendel, natural de Cuiabá, imprimiu um ritmo forte na parte final do percurso, ultrapassando o rival com um final vibrante. Fórmula 1, Lando Norris conduziu com tranquilidade rumo à 3ª vitória da temporada, liderando de ponta a ponta o Grande Prêmio de Singapura neste domingo. Largando da pole position, o piloto da McLaren sequer notou Max Verstappen atrás dele, estendendo o jejum de triunfos do tricampeão em 2024 para 8 Grandes Prêmios. Completando o pódio, Oscar Piastri chegou em 3º lugar ao superar as 2 Mercedes no fim. Depois da vitória de Lando Norris no Grande Prêmio de Singapura deste domingo, a Fórmula 1 encara mais um período de férias em 2024. Esta, porém, não oficial e sim fruto de uma lacuna no calendário. Depois das 4 semanas sem etapas, o campeonato terá continuidade, com Grande Prêmios dos Estados Unidos nos Circuitos das Américas no Texas. A corrida será válida como a 19ª da temporada. Eu sou Dini Almeida e esses foram os destaques de hoje para o JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. A Comissão de Viação e Transportes discutiu o aumento de alíquota de importação de pneus para proteger a indústria nacional. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto. Existe atualmente uma queda de braços de produtores de borracha e fabricantes de pneus contra caminhoneiros e importadores de pneus. A Câmara de Comércio Exterior analisa há mais de 3 meses a possibilidade de aumentar de 16% para 35% a alíquota de importação desse tipo de produto. O tema foi discutido na Comissão de Viação e Transportes da Câmara, com representantes dos segmentos envolvidos e também do governo. Nos últimos 4 anos, a participação de pneus importados para veículos de carga aumentou de 15% para 47%. Para veículos de passeio, a participação, que era maior, aumentou ainda mais, passou de 27% para 62%. Os pneus vêm principalmente da China, Vietnã, Índia e Malásia, por um preço abaixo do mercado nacional. Nos últimos 2 anos, os preços caíram até 20% e os caminhoneiros não querem saber de onde vem o pneu, desde que seja mais barato. Representantes da indústria reclamam e pedem o aumento da tarifa de importação para aumentar a competitividade com o produto nacional. O consultor da CNI, Confederação Nacional da Indústria, Gustavo Madi, afirma que o aumento da tarifa de 16% para 35% aumentaria os preços dos importados em 16,4%. Apesar disso, ajudar a indústria nacional não traria repercussões negativas no IPCA. E esse impacto seria da casa de 0,03 pontos percentuais a 0,05 pontos percentuais. Para ter uma dimensão disso, né, a gente fala numa projeção de inflação de 3,74, ela seria de 3,79, somando aqui esse impacto. Portanto, o impacto
pode ser entendido como pouco significativo. A CNE afirma que a medida gera efeitos positivos para a economia. A alíquota de 16% de importação provoca a queda na produção de pneus nacional. A elevação da taxa representaria aumento de 8,9 bilhões de reais no PIB nacional por ano, 105 mil empregos a mais e 3,7 bilhões de reais em salários. O Brasil é o maior polo de produção de pneus da América Latina e o 7º no mundo, segundo dados apresentados à comissão pela ANIP, Associação Nacional da Indústria de Pneus. São 11 empresas fabricantes e 21 fábricas em 7 estados. Os 52 milhões de pneus vendidos arrecadam 5,2 bilhões de reais por ano em impostos e mantém 32 mil empregos diretos e 500 mil indiretos com salário médio de 5 mil reais. O presidente executivo da ANIP, Klaus Kurt Müller, lembra que o Brasil é o único país do Ocidente que tem em seu território a produção de pneus e de borracha natural, o que é estratégico para o país. E afirma que os fabricantes não são contra a importação, mais do que ele chama de competição leal. Dados da Receita Federal demonstram que metade do que é importado a um valor abaixo do custo de matéria-prima internacional e a outra metade abaixo do custo industrial brasileiro. Ou seja, não é questão de sermos competitivos ou produtivos, é questão de termos que encarar uma concorrência que tem um preço abaixo do custo industrial ou, pior, da matéria-prima. Então, aí está uma questão da base da deslealdade de concorrência. Ele disse que, ao passar pelo mesmo problema há alguns anos, os Estados Unidos elevaram as taxas de importação para proteger a indústria local. Com isso, a demanda foi deslocada para o Brasil. Mas o diretor executivo e presidente da ABDIP, Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Pneus, Ricardo Alípio da Costa, afirma que a associação representa 36% das mais de 600 empresas importadoras e que nenhuma das associadas compra do exterior abaixo do custo de matéria-prima. Ele acha necessária a maior fiscalização da Receita Federal em outras importadoras, que a indústria pode não possuir capacidade produtiva proporcional que abasteça a demanda interna. Quanto mais caros os pneus, menos competitivos são nossos produtos, pois tudo no Brasil é transportado sobre pneus. Meu objetivo hoje é sensibilizar Vossas Excelências a levarem o nosso apelo ao governo para que olhe o problema de forma abrangente e não apenas sob a ótica da indústria, pois o comércio também emprega e emprega muito. Os representantes de caminhoneiros são contrários à mudança. O assessor jurídico da CNTA, Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, Alziro da Mota, afirma que os representantes da indústria não apresentaram dados sobre o crescimento do preço dos pneus nacionais, o que poderia esclarecer se é, de fato, o baixo valor dos importados o responsável pelo ganho de mercado. Para o caminhoneiro é praticamente impossível repassar preço de insumos para o seu frete. Nós temos um problema sério do piso mínimo de frete, que está no Supremo desde 2020, suspenso praticamente. E se o piso mínimo tivesse valendo e tivesse funcionando, provavelmente os caminhoneiros nem estariam aqui, porque estariam assegurados de que qualquer aumento nos insumos repassaria para o frete automaticamente. E isso impactaria lá na inflação, mas não no bolso do caminhoneiro. A preocupação da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, foi apresentada pelo superintendente José Aires Amaral Filho. Mas, em linhas gerais, a preocupação da agência é do sucateamento do setor. Então, assim, existe sim uma possibilidade de um aumento de preço não conseguir ser transferido. O setor já vem sofrendo muito com o aumento de custos em gerais e não conseguir transferir esse custo para o usuário final, apesar de o preço ser baixo, mas acaba que o transportador, e em especial o transportador autônomo, acaba tendo que assumir todo o custo. A reunião ocorreu a pedido do deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina. O deputado ressalta a importância do debate para 615 mil caminhoneiros autônomos do Brasil para buscar uma solução equilibrada e justa. De Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Com a apresentação de Wesley Paiva, termina aqui o JD1 no ar desta segunda-feira, dia 23 de setembro de 2024. Essa é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias aqui do nosso estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jd1noticias.com. Que Deus abençoe a nossa semana, uma excelente segunda e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.